Como lidar com a procrastinação de forma prática, então? Em primeiro lugar, como a gente viu no slide anterior, entenda a sua procrastinação e a causa dela, porque só compreendendo qual é a causa da sua procrastinação é que você vai saber como resolvê-la. Temos técnicas de organização e planejamento para isso. Tudo que a gente vai ver aqui nos próximos slides vai ter a ver em como lidar com a procrastinação. Mas existem muitas técnicas de execução, como, por exemplo, a técnica Pomodoro, que ajudam. Mas vamos lá. Quando você faz planejamentos regulares, então o planejamento da sua semana, do mês, do trimestre, do ano e por aí vai, tudo isso te ajuda a ter uma noção do que é prioridade para você. Esses planejamentos maiores te ajudam a ter prioridade no dia a dia. Quando você se organiza, você tem essas prioridades claras ali na sua frente, para você conseguir saber o que é mais importante você fazer hoje, por exemplo, qual que deve ser o seu foco essa semana. Quando você for partir para a execução, existem técnicas que você pode usar, como, por exemplo, a regra dos 2 minutos do método GTD. Se uma ação leva menos de 2 minutos para executar, eu faço na hora. Por quê? Porque já tira da frente. Então, você ter isso em mente pode te ajudar a evitar a procrastinação. Quando você tem alguma coisa que você precisa fazer, mas você não consegue começar de jeito nenhum, você pode usar a técnica Pomodoro, que é a seguinte: você coloca lá no seu timer 25 minutos e você se compromete a, durante aqueles 25 minutos, trabalhar exclusivamente naquela tarefa, naquela atividade e fazer o melhor possível com foco em terminá-la. Isso é uma técnica que funciona muito bem. Então você pode testar. Obviamente que você não vai colocar a técnica Pomodoro para se concentrar no momento que não dá para você se concentrar, né? Eu lembro que uma vez eu briguei, não, né? Eu discuti com um carinha no Twitter que ele falou assim: é muito fácil falar de faz técnica Pomodoro quando você tem que cuidar de um bebê recém-nascido. Cara, se você está cuidando do seu filho recém-nascido, você não tem que fazer uma técnica de concentração, não faz o menor sentido isso. Né? Então você tem que entender o contexto que você tá. Tem que ser um contexto de concentração. Não adianta você tentar se concentrar se você está num ambiente que não vai ter essa concentração. Né? Então é fazer um uso inteligente aí dos seus recursos. Outra coisa, use os seus prazos de maneira inteligente. O que seria usar os prazos de maneira inteligente? Algumas pessoas simplesmente só fazem algo se elas tiverem um prazo. Então, você pode falar, eu vou fazer isso até quinta-feira. Então, assim, não é para você colocar prazo em tudo, mas se você é uma pessoa que precisa de prazo, o que eu recomendo é que, ao fazer o seu planejamento semanal, você estipule os prazos para aquela semana. Não vai fazer para o mês inteiro. Para aquela semana que você está planejando, você pode estipular alguns prazos, porque dessa maneira é um planejamento que você faz essencialmente colocando prazos em algumas tarefas que são importantes para você. Algumas pessoas precisam disso, precisam colocar ali a tarefa, a atividade na agenda para conseguir executar. O que eu recomendo é que você faça isso no planejamento semanal. Outra coisa, elimine distrações. Então, se você é uma pessoa que se distrai facilmente, não tenha no seu ambiente de trabalho, na sua mesa de trabalho, coisas que te distraiam. Elimine as distrações o máximo possível. De repente, desliga as notificações do seu celular para não ficar aparecendo toda hora ali mensagem nova e te distraindo, pelo menos enquanto você estiver trabalhando focado em alguma atividade. Vira o celular com a tela para baixo, algo nesse sentido. Elimine ali as abas que estão abertas com o WhatsApp, com um monte de coisas que podem te distrair. Então, examine o seu ambiente para eliminar as distrações que podem estar te atrapalhando. Outra coisa muito importante para você lidar com a procrastinação é conhecer o seu ritmo. Se você não sabe, observe-se. Veja em que momento do dia você tem mais energia, em que momento do dia você consegue se concentrar melhor, em que momento do dia você consegue ter mais energia para executar as suas atividades e coloque nesse período aquelas atividades mais importantes. E deixa para aqueles momentos que você já está um pouco mais cansado, um pouco menos paciente, para fazer atividades de rotina, coisas mais mecânicas que não demandam tanto esforço cognitivo. Então, é você se conhecer para você conseguir programar o seu dia de acordo. E assim, se você sentir que está muito cansado, faz uma pausa, para um pouquinho, não adianta forçar. Não adianta forçar, porque se você não fizer essa pausa intencionalmente, o seu corpo vai fazer. E aí vai ser pior, porque vai estar num limite muito extremo ali, né, de energia. Outra coisa que pode ajudar também é você estabelecer uma missão para o seu dia. Eu gosto muito dessa técnica, que é basicamente assim: quando você começa o seu dia de trabalho e você tem as informações organizadas na sua agenda e nas suas listas de afazeres, você vai ver o que você tem para fazer no dia. Mas escolhe aquela atividade que é a mais importante de todas, aquela que você fala assim, cara, se eu fizer isso aqui hoje, meu dia tá pago. E começa por ela, se puder, né? E aí você vai ver a sensação boa que dá
quando você conclui essa missão do dia, digamos assim, a tarefa mais importante do dia. Então, essas são algumas dicas aí para você lidar com a procrastinação nesse momento que a gente está vivendo.